seja muito bem-vindo em mais uma de nossas aulas. Estamos na página 197. Glória a Deus, Deus é bom, né? Já estamos bem no finalzinho do livro aqui, página de 197, falando sobre o reino de Deus. Espero que você esteja crescendo em conhecimento e na graça. Bom, agora nós vamos falar sobre o jovem rico, que é uma parábola também que Jesus contou, né? Vamos lá? Página 197. E perguntou-lhe um certo jovem rico, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Está lá em Lucas 18, do 18 ao 20. Nesse texto, Jesus aplica a lei no jovem rico, porque a pergunta foi: o que eu preciso fazer? Ele perguntou o que ele precisava fazer, e Jesus então falou assim: então faz isso, 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 isso. Esse é o contexto. Jesus sabe que não há nada que possamos fazer. Ninguém conseguiu fazer algo para se tornar salvo. Jesus estava vivendo no tempo da velha aliança e, portanto, fala àquele jovem a respeito da velha aliança, a respeito da lei. Para provar que o jovem rico queria receber a salvação por merecimento, observe a resposta que ele deu a Jesus. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho observado. Em outras palavras, eu tenho praticado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, reparta aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Nós não temos nenhuma condição de pagar a dívida pela nossa salvação. Jesus está dizendo para ele o seguinte: você não vai conseguir vender tudo o que tem, você não conseguirá se salvar sozinho. E quando esse jovem vai embora, Jesus continua falando aos seus discípulos. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 18, 24 ao 25. Quando Jesus fala sobre o fundo de uma agulha, para nós ocidentais, pode parecer que ele se refere ao orifício de uma agulha de costura, mas não é esse o caso. Naquela época, as cidades eram fortificadas por muros e possuíam algumas portas de entrada. Os portões principais eram abertos logo cedo para permitir o trânsito dos mercadores que viajavam de uma cidade a outra para realizar seus negócios. No entanto, havia um horário específico para o fechamento dessas portas e, caso se atrasasse, os mercadores encontravam todas as entradas fechadas. Os homens ricos eram os que mais viajavam entre as cidades, pois realizavam negociações e retornavam com muitos camelos carregados de mercadorias. Muitas vezes, ao voltar, encontravam os portões fechados por já terem ultrapassado o horário permitido. Diante dessa situação, procuravam outra forma de entrar. Existiam pequenas passagens chamadas agulhas, que eram portas estreitas e baixas, por onde apenas uma pessoa conseguia passar. Foi nesse contexto que Jesus declarou que era mais fácil um camelo passar por essa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O animal jamais conseguiria atravessar essa passagem, pois era extremamente difícil. Da mesma forma, herdar o reino dos céus exige esforço, desprendimento e compromisso. Perceba que o jovem rico pediu a Jesus a vida eterna, mas Jesus já estava oferecendo a ele o reino. Cristo não deseja apenas conceder a salvação, ele quer oferecer o reino. Basta observar o tema central de suas pregações nos 4 evangelhos, como eu já disse aqui. Ele falava constantemente sobre o reino dos céus. Jesus sempre anunciava o reino. Se procurarmos textos de Jesus a respeito da salvação, encontraremos no máximo uns 5 textos, como João 3,16, João 1,12 e poucos outros. Mas na maioria dos textos em que Jesus fala, o assunto é o reino. Repito, observe as parábolas, todas elas falam sobre o reino de Deus. O mesmo acontece no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus não fala de salvação, mas de reino. Quando Jesus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, por exemplo, ele não está falando de salvação, que ele mesmo já pagou,
mas se refere àqueles que são participantes do seu reino. Ao ler o Novo Testamento, observe essas palavras em seus contextos. Segue outro exemplo em que podemos substituir salvação por reino. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a salvação da sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Só um minutinho, gente. Eu estou lendo mais aqui porque, na verdade, muitas coisas aqui eu já falei com vocês, né? Então é mais uma leitura mesmo. Quando houver necessidade de parar, o Espírito Santo vai conduzir aqui. Como já disse, o reino foi, o reino é e o reino será. O reino é passado, presente e futuro. Jesus jamais me levará para reinar com ele se aqui eu não viver uma vida de reino. A Bíblia diz que o ramo que não dá fruto, ele corta, mas não da salvação, ele corta do reino. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ou seja, aqueles que pararam de fazer a obra de Deus, que já trabalharam muito para ele, mas hoje não trabalham mais, segundo a Bíblia, não são dignos do reino de Deus. Concluindo, todas as vezes que você ler a Bíblia sob a ótica da nova aliança, cuide-se para entender o contexto em que o texto está inserido. Quando a palavra requer de nós algum sacrifício no tempo da graça, isso não se refere à salvação da alma, mas à conquista do reino. Desde os dias de João Batista até agora, muitos apoderam do reino de Deus por esforço e sacrifício, face e violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Bom, nós vamos falar agora da parábola do joio e do trigo. É uma parábola que é muito mal compreendida nas igrejas, mas eu quero esclarecer essa parábola aqui sob o nosso entendimento. Mas antes disso, eu quero voltar com você em Mateus capítulo 24, versículo 13. Eu, provavelmente, numa das nossas aulas, já tenho falado sobre isso, mas eu quero falar aqui novamente. Mateus 24 acontece o seguinte. No versículo de número 3, os discípulos perguntam para Jesus: quando é que acontecerá o fim dos tempos e que sinal haverá da vinda de Jesus e do final dos tempos? Esse versículo de número 3 de Mateus 24 é uma pergunta que os discípulos fazem. Jesus usa, preste atenção nisso aqui, Jesus usa o capítulo 24 todo e o capítulo 25 para responder a tal pergunta. E no versículo de número 4 de Mateus 24, Jesus começa a falar sobre esse tempo do grito, como eu falei. Esse tempo onde os prenúncios da grande tribulação estão por aí. Esse pré-aviso, né, de que já estamos chegando no tempo da grande tribulação. E Jesus ele vai falando do versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 4, 9 versículos, do 4 até o 12, Jesus ele trabalha essa questão do período que vai chegar, que é o período da grande tribulação. Ele fala de guerras, rumores de guerra, amor esfriando. Ele fala de terremotos. Ele fala que muitos virão dizendo eu sou Cristo, de engano. Ele fala de muita coisa que está muito perto de acontecer de fato. E aí ele fala assim, vai ser um tempo muito difícil. Muitos odiarão-se uns aos outros. Está falando da perseguição. E aí no versículo 13 ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Esse perseverar até o fim, ele está dizendo o seguinte, os do reino serão salvos. Mas os do reino serão salvos de quê? Bom, gente, vocês já estão aqui no final do curso comigo, vocês já sabem do quê. Não é perseverança para ser salvo e ir para o céu. Porque não é necessário perseverar para ser salvo. Uma pessoa no leito de hospital, por exemplo, já disse esse exemplo aqui, ele nem teve tempo de perseverar, mas por ter crido ele foi salvo. O texto está dizendo para os salvos, ele está dizendo para os discípulos, está dizendo para nós, que nesse tempo tão difícil é necessário que eu e você persevere. Continue perseverando para ser salvo do período do que ele falou antes, que é o período da grande tribulação. Tanto é que ele usa o termo, mas. Então ele está falando, daqui a pouquinho ele fala assim, mas. Toda vez que você vê esse termo mas, está se referindo ao que falou antes. E ele está dizendo no versículo 13. Olha, primeiro ele fala nos demais versículos. Olha, vai ser um tempo difícil, a grande tribulação. Ele não fala a palavra grande tribulação,
mas ele fala do amor esfriando, ele fala de terremotos, de guerras, enfim, de tudo que ele fala ali nos versículos anteriores ao 13, ele está falando desse período tão difícil, tão de trevas exteriores, tão ranger de dentes, que é o período da grande tribulação. E depois que ele fala até o 12 sobre isso, no 13 ele entra dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele está dizendo assim, todo salvo perseverante será salvo do período da grande tribulação. Em outras palavras, está dizendo, ele será livre, ele será retirado antes, não necessariamente terá que passar para o período da grande tribulação. Tanto é que um pouco à frente ele fala, estarão dois no campo, um sobe e outro fica. Estarão duas moedas no moinho, uma sobe e outra fica. No versículo 14 ele fala assim, este evangelho do reino, não da salvação, mas esse evangelho do reino será pregado até o fim. Até o fim. Então, querido, a perseverança não é perseverança para ser salvo nesse contexto. É a perseverança de quem já é salvo. É o que eu estou falando a todo instante aqui sobre o reino. O reino de Deus é para quem é perseverante. O reino de Deus é para salvos que perseveram. E todo salvo que não persevera é aquele que põe a mão no arado e olha para trás. E este não é apto para o reino dos céus. Por quê? Porque ele não é um salvo perseverante. Vamos lá? Página 202, a parábola do joio e do trigo. Uma parábola mal compreendida. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho essa parábola aqui. Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Que colheita é essa? É o tempo do arrebatamento. Essa colheita é o dia do arrebatamento. Então disse aos seus encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Espera aí só um minutinho. Ok, isso mesmo. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Mateus 13, 24 ao 30. Quanto ao joio e ao trigo dessa parábola, muitas pessoas interpretam que Jesus estava se referindo às pessoas de dentro da igreja, mas não. Gente, um dos motivos que a grande condenação dentro da igreja, perdão, gente, suando demais o nariz aqui. Um dos motivos que há muita condenação dentro da igreja é por causa dessa parábola. Porque as pessoas ficam pensando assim, aquilo ali é joio, aquilo é trigo, aquilo é joio, aquilo é trigo, porque é muito parecido. Então tem muita condenação na igreja de ficar culpando um ou outro por tentar discernir se ele é joio ou se é trigo. Essa é uma má compreensão dessa parábola, porque Jesus não está se referindo à igreja dele, não está se referindo aos salvos, não está se referindo aos cristãos. Ah, pastor, mas não falou que parece e tal, mas vamos continuar para a gente entender. Jesus explica que o joio foi lançado no campo. A Bíblia nos ensina que o campo simboliza o mundo. Não foi lançado dentro da igreja, gente. Jesus vai explicar essa parábola porque os discípulos pedem uma explicação e Jesus explica que o campo simboliza o mundo. Se ele estivesse tratando de dentro da igreja, ele ia dizer o campo simboliza a igreja. Mas não, ele está dizendo que o campo simboliza o mundo, certo? Então, quem seriam as pessoas consideradas joio? Certamente são as seitas e heresias dos tempos de hoje, que têm aparências de verdade, mas são mentiras. Então, o joio não está falando dos nossos irmãos em Cristo. Porque, pensa comigo, se eu tenho alguém na igreja que aceitou Jesus tanto quanto eu, passou pelas águas tanto quanto eu, está ali congregando tanto quanto eu, ela é salva e eu também. Jesus não está falando que ela é joio. Aí não, vamos mais um pouco.
Então, mas vamos imaginar agora que eu sirvo mais a Deus, eu sou mais comprometido e ela menos. Exemplo, tá? Então, Jesus não está dizendo que eu sou trigo e ela joio. Não, não. Nesse contexto, pode ser que eu sou do reino e ela não. Por isso que eu fiz questão de falar dessa parábola aqui. Então, há uma diferença entre nós dois? Eu posso ser alguém do reino e ela ser apenas da salvação. Ela pode ser apenas uma salva porque não tem obras, não tem comprometimento, não tem responsabilidade, não chegou à estatura de noiva. Então, ela é salva, ela é trigo também. Porém, eu estou servindo mais a Deus, mais comprometido. Exemplo, tá, gente? Eu sou do reino e essa pessoa pode ser apenas uma mera salva na igreja. Mas eu não posso chamá-la de joio e dizer que no final dos tempos ela será lançada no fogo. Não. E até porque, eu volto a dizer, não está falando da igreja que foi lançada. Está falando que foi lançado no mundo inteiro. E aí, nesse mundo, tem os cristãos e os não cristãos, que são as seitas e heresias, que parecem com a gente, mas são joio, infelizmente. Certamente são as seitas e heresias dos tempos de Jesus e também dos tempos de hoje, que têm aparência de verdades, mas são mentiras, que a gente sabe disso. Continuando a parábola, afirma também que o joio cresce com o trigo. E isso significa que a igreja cristã está em crescimento, que o número de salvos tem aumentado, mas que as seitas e as heresias têm crescido de igual modo. Este é o joio. E seita e heresia existe no mundo inteiro, no mundo inteiro, que parece com trigo, mas não é trigo. Vamos lá. Julgo necessário reafirmar aqui que existem irmãos condenando outros irmãos, dizendo que os joios são os que não são os não salvos que estão dentro das igrejas, junto com o trigo, mas eles estão equivocados. O joio não são pessoas não salvas de dentro da igreja, mas as seitas e heresias deste mundo que crescem com o evangelho de Cristo, junto com o evangelho de Cristo. Muitas pessoas de dentro das igrejas perderão o reino, são salvas, mas são como as virgens imprudentes. Isto é, elas vão perder o melhor da eternidade, que é o reino. Tá, gente? É bom deixar isso muito claro aqui, que o melhor da eternidade não é apenas ser salvo. A salvação, gente, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A salvação é o mínimo da nossa eternidade. Cristo morreu, pagou, e eu creio, e por crer eu sou salvo. Por crer eu sou salvo. Então, apenas pela fé eu vou herdar a salvação, a minha eternidade. E é claro que quando eu falo crer, a minha vida ela é transformada quando eu creio. Agora, o reino é quando o meu coração é constrangido. É quando eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e agora eu dou uma resposta. Às vezes você é alguém que fica procurando muito resposta de Deus, quando na verdade é Deus que está esperando uma resposta sua. Já está tudo consumado, está tudo pago. Você já é filho, amado, abençoado. Infelizmente, a religião distorceu muita coisa. E te trouxe muita confusão. E você pensa que é o quanto de preço que você paga, é o quanto de jejum, o quanto você ora, o quanto você obedece, o quanto você é santo, o quanto você faz, madrugada, monte, para ser abençoado. Não, querido, você não faz nada disso para ser abençoado. Eu já disse aqui inúmeras vezes. Você faz isso tudo porque você já é abençoado, você já é amado. E se tudo que Jesus fez na cruz ainda não te constrange, é porque você não é do reino. Está entendendo? Você é salvo, mas você não é do reino. Você vai dizer, pastor, para mim o importante é ter uma casa no céu, é morar no céu. Hoje você fala isso. Hoje você pode até dizer que o importante é você ter uma casa no céu. Mas será que quando a gente estiver na nossa eternidade, você vai dizer a mesma coisa? Será que Deus, ele não está preparando algo que, de fato, quando a gente chegar lá, a gente vai cantar aquele hino, então valeu a pena? Então valeu a pena, Jesus valeu a pena? Porque até então a nossa mente humana, limitada, não consegue entender o que tem preparado para nós como galardão. Mas não é simplesmente ir para o céu. É muito mais do que ir para o céu. Existe um reino a ser conquistado. E quando a gente, por amor a Cristo, conquista esse reino, tem algo muito melhor da nossa eternidade que, se você não conquistar, lá não tem como mais você voltar atrás. Eu vou usar só um exemplo aqui para você entender, mas é claro que isso nunca existiu e não existe, mas vai te ajudar a entender. Vamos imaginar que eu e você éramos de uma outra terra, de um outro planeta, de uma outra vida. Vamos imaginar, põe sua mente para imaginar.
E que lá nesse outro lugar tinha uma promessa que você ia herdar essa terra, que você ia nascer de uma barriga de uma mãe aqui e ia viver. Exemplo, muito louco esse exemplo, mas dá para você entender. Então, põe só a sua imaginação para funcionar. É uma alegoria aqui. Que nesse outro mundo que a gente viveu, num outro planeta, num outro lugar, numa outra esfera, era prometido que se a gente fosse bonzinho lá, a gente herdaria essa terra. Isso é, a gente ia nascer, não é prometido um céu no futuro? Imagine que hoje é o futuro do ontem. E que a gente tinha essa promessa num outro lugar, que a gente ia nascer nessa terra da barriga de uma mulher. E lá tinha algumas promessas para você, de acordo com o seu comportamento. Tipo assim, olha, se você comportar bem, você vai nascer lá assim, assim, e daria umas condições melhores para você. Só que você pensa, não, para mim o importante é eu nascer. Eu serei disputado com milhões de espermatozoides, mas o importante é o meu chegar ao óvulo e eu nascer. Isso para mim importa. Não importa o que, onde. Se eu nascer, tá bom demais. Pronto, você nasceu. Você ganhou, você teve esse privilégio de nascer nessa terra como uma recompensa do outro lugar que você viveu. Exemplo, tudo ilusão aqui, isso não existe, alegoria pura, tá? Mas só para você entender. E quando você nasceu? Pronto, aí você agora entende por gente. Eu te pergunto, se você pudesse lá nesse outro lugar ter escolhido algumas coisas nessa terra, você escolheria? Sim ou não? A gente ama a nossa vida, a gente é grato a Deus pela nossa vida, mas vamos ser honestos. Você escolheria sim ou não? Eu escolheria. Claro que eu escolheria. Eu escolheria talvez ter nascido numa outra cidade, escolheria ter nascido mais bonito. Sou bonitão, né? Mas eu poderia ter nascido mais bonito. Muita gente escolheria olhos verdes, muita gente escolheria ter nascido de pai rico. Sim ou não? Já imaginou se você nascesse filho do Bill Gates? Hein? Você nascer de uma família milionária. Tem gente que escolheria ter nascido na Europa, em Dubai, filho de um sheik. Então é claro que a gente precisa ser honesto. É claro que a gente teria escolhido lá na outra vida nascer, porém nascer num outro lugar, de uma outra forma, com outro corpo, com, sei lá, com tudo diferente, talvez. Não que a gente é ingrato a Deus, mas se a gente teria a oportunidade de escolher, a gente escolheria algo muito melhor. Pois bem, não existiu tudo que eu falei. Mas imagine que quando você chegar no céu, você olhasse para trás e dissesse assim: ah, se eu soubesse que se eu fosse do reino, se eu desse mais a minha vida, eu teria uma eternidade melhor, eu teria mais posições nesse reino. Lembra quando Jesus conta a parábola do governar de cidades? Ó, você vai governar sobre 2 minas, você vai governar sobre 5 minas, você vai governar sobre 10 minas, sobre cidades. Imagine você chegando lá e vendo que você poderia estar numa situação muito melhor da sua eternidade. Você faria mais hoje? Eu faria. E é exatamente isso o reino. Acredite. É exatamente essa recompensa que Jesus está prometendo. E não que você vai fazer isso porque você quer isso, não. Por amor a Deus. Nós seremos recompensados pelas nossas obras por um amor que nos constrange, entende? Então, quando a gente chegar lá, terão sim posições, lugares, terão pessoas que vão reinar, pessoas que não vão reinar, pessoas que vão estar mais próximas de Deus e pessoas que vão estar mais distantes. Sim. Aí você fala assim, pastor, onde está isso? Coisa da sua cabeça. Não. Nesse final aqui agora, no último capítulo, nós vamos aprender sobre isso em textos bíblicos, de posicionamentos. Nós vamos ver através de textos bíblicos aqui que muita gente vai morar dentro da cidade santa e muita gente vai morar do lado de fora. A cidade terá muros e nem todos estarão lá dentro. Nem todos. As nações do sal estarão espalhadas pela nova terra e a cidade santa estará com aqueles que têm mais galardões, aqueles que são os mártires, aqueles que se posicionaram no reino. Vai ser tudo recompensado conforme as suas obras. Por que você acha que a gente vai comparecer no tribunal de Cristo? Segundo Coríntios 5:10, para que cada um receba o seu galardão por meio do corpo, quando estava aqui nessa terra, ou bem ou mal. Está lá. Então é isso, nosso último assunto aqui, nós vamos estar falando
nesse próximo capítulo sobre tudo que está por vir. Tá? Nós estaremos falando dos próximos acontecimentos, primeiro arrebatamento, segundo, tribunal de Cristo. Então, esse último capítulo, a gente vai dar uma aprofundada em escatologia para que você entenda. E vamos fazer esse desfecho, que você entenda, querido, que vale a pena você se entregar, você se sacrificar pelo reino de Deus. Nessa terra, quando você perde, você está ganhando. Nesse reino, que é o reino de Deus nessa terra, a escada que desce dá lá em cima. A escada que sobe dá lá embaixo. Aqui, quando se perde, aqui se ganha. Aqui, quando você dá, é melhor do que você recebe. Aqui, a morte é vida e a vida é morte. Aquele que está aproveitando a vida está perdendo a vida, mas aquele que perde a vida está ganhando a vida. Não seja um mero salvo, querido. Não seja um mero salvo. Acredite, há um reino te esperando, há um reino preparado para os salvos e que é necessário que tenhamos obras para conquistar. Amém? Então vamos para a nossa próxima aula daqui a pouco e nós vamos mergulhar nos próximos acontecimentos e a gente encerra o nosso curso. Deus é bom.